Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início a mais um pequeno resumo aí da nossa escola bíblica dominical, lição dos adultos. A nossa lição Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Nós vamos tentar fazer um resumo aí bem breve, para não tomar muito tempo dos irmãos, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Nosso textual, ele diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse versículo é o versículo de número 5 do capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo. A verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Partindo aqui da verdade prática, a gente já pode perceber aí que a linha de pensamento do nosso comentarista é que existe no Novo Testamento ou na igreja a figura também do profeta, embora ela não seja igual a lá do Antigo Testamento, mas ele entende que há essa figura do profeta, tal que o apóstolo Paulo vai mencionar, como já acabamos de ler, em várias outras passagens, essa figura do profeta na igreja no período da graça. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, do verso 1 ao 13. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso 1, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Verso 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Verso 3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Verso 4: pelo que quando lerdes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verso 6: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Verso 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Verso 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Verso 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém, meus irmãos?
Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma leitura bem extensa e o foco principal da lição está no tema, o mistério da unidade revelada. O comentarista, ele vai colocar como objetivos específicos aqui da lição, primeiro, explicar o mistério oculto desde que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. E 2, expor que quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e os profetas, e por último, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então os irmãos observaram aí que o foco principal gira em torno desse mistério, que já for aqui revelado pelo comentarista, quando ele expõe na lição aqui, o texto bíblico, onde o apóstolo Paulo ele vai se aprofundar nesse mistério, que seria ali o ponto principal da sua chamada. Ou seja, meus irmãos, o mistério que o apóstolo está se revelando aqui é um segredo, é algo oculto da parte de Deus desde a fundação do mundo e que vai ser, vamos dizer assim, desenrolado na vida ministerial do apóstolo Paulo. E como ele diz, não só a ele, mas dos apóstolos e dos profetas da igreja. E aí quando eu li esse texto aqui, eu sempre quando estudo, dou uma olhada aos textos do apóstolo Paulo, eu fico maravilhado. As riquezas de detalhes, a grandiosidade das escrituras e a profundidade do escrito do apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas cartas. No verso 1 ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então os irmãos sabem que quando Israel foi constituída como um povo, vamos dizer assim, seleto, como um povo diferenciado, como um povo que era para ser exemplo das nações, e as nações olhariam para Israel e temeriam, teriam respeito, teriam um sentimento diferenciado por aquela nação. E isso foi criado ali no meio do povo judaico, um sentimento de um Deus exclusivo e de uma salvação exclusiva. Qual é o mistério que Paulo está tratando aqui? É um mistério, é a revelação de que tanto os judeus como os gentios faziam parte de um projeto de salvação, faziam parte de um projeto de regeneração, faziam parte de um projeto que foi consumado lá na cruz do Calvário. Ou seja, nós vamos ver mais adiante que Deus, na sua infinita graça, na sua graça maravilhosa, Ele não vai fazer acepção de pessoas, de raça, de cor, de nações, de tribo, de línguas, mas esse mistério que envolvia ali a vida do apóstolo, pois ele foi chamado, ele foi evangelizado pelo próprio Cristo, para que ele tivesse condições de evangelizar, de alcançar a vida daqueles que precisariam ser alcançados por Cristo e não faziam parte da nação israelita. Os judeus tinham isso muito centrado, que a salvação era só deles, que o Deus era só deles.
E aí vem Jesus com uma visão totalmente diferente, com uma revelação diferenciada. Deus, ele vem, irmãos, se manifestar de uma forma mais clara. Ele vem revelar o seu mistério e mostrar para os judeus: olha, não é só para vocês. Eu já falei lá atrás, em uma das nossas lições, quando a gente lê João, no capítulo 1, e o verso de número 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler o verso 11. Diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui, irmãos, Deus ele começa a revelar através do Evangelho que a salvação, muito embora lá no início do versículo, o apóstolo escrevendo, dizendo: olha, ele veio para os que eram seus, mas como os seus não receberam, até parece uma ideia que Jesus não tinha vindo para os gentios, que Jesus não tinha vindo para os demais povos, que Jesus não tinha vindo para as demais nações. Mas não é isso. O verso de número 13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, dentro de um projeto, dentro de um plano divino de salvação, o projeto de Deus, irmãos, é e sempre foi o que está em João 3,16. Olha só o que o Senhor Jesus, conversando lá com Nicodemos, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse, irmãos, é o mistério que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui na sua carta aos Efésios. Ele está descrevendo aqui esse mistério que foi revelado e que fazia parte, era o ponto central da sua chamada ministerial, era o ponto central da sua vocação, era o ponto central da sua chamada, que era revelar esse mistério, que era pregar o evangelho para aqueles que estavam distanciados, para aqueles que aos olhos dos judeus não tinham condições de obterem a salvação, não tinham condições de fazerem parte desta salvação tão grande, deste conjunto de pessoas seletas como eles se consideravam. E aí o apóstolo Paulo, na sua leitura, hoje eu não vou ler muito a revista, não. A gente vai ficar apenas no texto bíblico aqui, porque o ponto principal da lição é esse. Na lição bíblica em classe, em Efésios 3, do 1 ao 13, no verso 2 ele fala o seguinte: e se que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. No verso 1 ele já tinha falado, irmãos, que ele era ali um prisioneiro. Eu fiquei lendo esse texto e quando eu olho essas cartas de Paulo, às vezes, irmãos, a gente fica assim meio que constrangido. Como o apóstolo Paulo ele se doava, como o apóstolo Paulo ele se entregava, como o apóstolo Paulo estava à disposição da obra de Deus. E às vezes, irmãos, a gente faz tão pouco.
Paulo ali das prisões, Paulo ali do cárcere, ele está escrevendo, ele está produzindo, ele está fazendo aquilo que a gente falou lá na quinta-feira, ele está produzindo fruto. Jesus disse, olha, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu estou produzindo fruto? Como que está a minha vida espiritual? Como que está a nossa vida espiritual, irmãos? Nós estamos vivendo uma situação onde a gente pensa muito na gente e pouco no próximo, pouco no nosso irmão, pouco no evangelho, pouco na obra, mas a gente vê o apóstolo Paulo mesmo na prisão, está frutificando, está dando fruto, está produzindo para o reino. Irmãos, que nós possamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo. Você tem uma chamada, eu tenho uma chamada, a igreja do Senhor tem uma chamada. Nós precisamos nos posicionar para dar fruto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua chamada, no teu ministério. Todo crente tem uma chamada, todo crente tem um ministério. E ele precisa estar como instrumento, irmãos, nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai dizer no verso de número 4, pelo que quando lerdes, depois perceber, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3 e 5. O qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os irmãos vão identificar aí que o apóstolo Paulo ele está sempre frisando essa palavra profetas. Até quando ele foi separado na sua chamada ministerial, a palavra do Senhor disse que eles estavam ali orando, irmãos. E aí, de repente, olha o que está lá em Atos. Atos, capítulo 13. Hoje a gente ouve muitas pessoas dizerem que tem chamada, que tem isso, que tem aquilo, mas a gente vê pouca oração. E as pessoas querem se separar. As pessoas querem se ungirem. Mas lá em Atos 13, no verso 1, olha o que a palavra do Senhor diz. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, é o que Paulo está falando, e doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O Senhor Jesus, quando ele chamou o apóstolo Paulo, ele já incumbiu ele que ele tinha essa missão de pregar, de levar a palavra para aqueles que não faziam parte da nação, para aqueles que não faziam parte daquele grupo seleto dos judeus. E aí a Bíblia diz, irmão, que Paulo ele não pega a malinha dele e sai, não, ele vai aprender, ele vai crescer espiritualmente. E olha que a gente está falando de Paulo, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. E a Bíblia diz que em determinado momento eles estão lá orando, servindo a Deus, fazendo a obra. E aqui tem um princípio, às vezes as pessoas têm uma chamada e falam, eu tenho uma chamada em determinado momento, eu vou fazer a obra. Não, meu irmão, não, minha irmã, você tem uma chamada, sirva a Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor. E se Deus tiver algo a mais, algo além, a proporcionar na sua vida, no tempo certo, o Senhor vai desenrolando, o Senhor vai manifestando a obra que ele tem na sua vida. A Bíblia diz que eles estavam ali servindo a Deus, ou seja, eles estavam fazendo a obra do Senhor, eles estavam evangelizando, eles estavam pregando. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele confunde os judeus.
Porque ele sai de uma figura, de uma personagem de perseguidor e entra agora como um propagador do evangelho, um pregador de boas novas, e ele começa a confundir, porque ele está servindo a Deus, pregando a palavra, ensinando a palavra, levando Cristo àquelas pessoas. E aí a Bíblia é bem clara em dizer que ele, servindo ao Senhor, em oração, jejum, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Qual era a obra, irmão? Era esse mistério. Era levar essa palavra para os gentios. Era para alcançar a minha e a tua vida, como ele vai dizer. Ele continua lá na sua leitura, na leitura bíblica em classe, Efésios 3, o verso de número 6, ele diz o seguinte: a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quando Paulo fala aqui que os gentios foram revelados, os gentios participam deste projeto de salvação, e ele vai dizer, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, que ele está falando da igreja, participante de um mesmo corpo, participante daquele corpo de Cristo Jesus, que ele é o cabeça. E ele vai dizer, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ele está trazendo aqui o sentido de graça, porque pela lei os gentios não eram participantes. Pela lei, eu e você não tínhamos a oportunidade de servir a Deus. Mas pela graça, pelo Evangelho, eu, você, nos tornamos co-herdeiros de Cristo, participante de um mesmo corpo. Aonde estão judeus e gentios, aonde estão aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E aí os irmãos se perguntam, mas por que o apóstolo Paulo ele está trabalhando esse assunto com os irmãos? No verso 7 do mesmo capítulo 3 de Efésios, ele continua: do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo está falando da sua chamada. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, olha a profundidade desse versículo. Olha a profundidade do que Paulo está dizendo. Primeiro, ele começa dando uma lição. Hoje a gente vê apóstolos, hoje a gente vê missionários, bispos, e cada um quer ser maior. E o apóstolo Paulo, sendo detentor de um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, sendo evangelizado pelo próprio Jesus, sendo chamado pelo próprio Cristo, tendo uma missão dada direta pelo próprio Cristo, ele vai dizer, olha, a mim o mínimo de todos os santos. Paulo está nos trazendo aqui uma lição de humildade, irmãos. É aquilo que João disse, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. O cristão ele é abençoado quando ele some, quando ele desaparece. E quando na vida dele aparece a graça, aparece a unção, aparece a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é fundamental na nossa vida. Quem tem que aparecer não sou eu, quem tem que aparecer não é você, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. É o poder de Deus na nossa vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E aí ele continua, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis em Cristo. Meus irmãos,
O evangelho ele é assim uma coisa meio que louca para aqueles que se perdem. Para nós que cremos, que servimos a Deus, é o poder de Deus. Mas para aqueles que se perdem, ele é uma coisa assim meio que louca, meio que incompreensível. Como associar que um gentio possa ser salvo? Os judeus, irmãos, eles tiveram uma dificuldade tremenda. Eles tiveram ali uma dificuldade absurda de compreender, mas como é isso? Como é que os gentios também vão fazer parte dessa salvação? Os gentios também vão servir esse Deus que nós servimos? Eles tiveram uma dificuldade tremenda. Olha só o que está lá em Atos. Atos capítulo 11, o verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. O que aconteceu aí, irmãos? Os judeus, quando descobriram, e não era só os judeus, os apóstolos também, quando eles descobriram que este evangelho chegou, que este evangelho alcançou a vida dos gentios, eles ficaram ali sem entender. Por isso que Paulo está dizendo no verso 8, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eles tiveram, irmãos, uma dificuldade tremenda de entender. Como é que esses camaradas agora vão ser salvos? Como é que esses camaradas agora vão pertencer? Irmãos, a gente está falando dos judeus que já tinham aceitado a Cristo. A Bíblia diz que quando Pedro voltou, quando Pedro chegou, houve ali uma reunião e os irmãos começaram a disputar com ele. Ou seja, começaram a confrontá-lo na palavra. Como que era aquilo? E aí a história os irmãos já conhecem. Eu estou trazendo isso aí para os irmãos compreenderem a profundidade desse versículo. E aí quando a gente traz para os nossos dias, irmãos, não é diferente. As pessoas, elas têm aí muita dificuldade para compreender como é que um assassino, como é que um ladrão, como é que um estuprador possa ser salvo. Porque essas riquezas são incompreensíveis do ponto de vista humano. Muitas vezes, até para nós que estamos na igreja, que servimos a Deus, temos dificuldades de compreender como que uma pessoa comete um determinado delito e possa ser alcançado por esta graça, por esta obra maravilhosa do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário e ser salvo. Mas Paulo estava desvendando os olhos dos irmãos. Olha, há um mistério. E o mistério é: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. A salvação é para todos. A salvação é para os judeus. E a salvação é para os gentios. Ele não faz acepção de pessoas, de raça, de cor, de línguas. Não. A salvação é para todos. Meus irmãos, será se a gente tem entendido que a salvação é para todos? Será se a gente tem compreendido que essa salvação é para todos? Eu quero afirmar que quase 100% de nós ainda não entendemos que essa salvação é para todos. Sabe por quê? Porque se nós entendêssemos que essa salvação é para todos, nós evangelizaríamos os nossos vizinhos,
os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares. Às vezes ainda falta essa compreensão que a salvação é para todos, que esse mistério que foi revelado, essas riquezas tão grandes, incompreensíveis, é para todos. Então eu queria deixar aqui que você possa se despertar, que eu possa me despertar e entender de uma vez por todas que esse mistério que foi revelado, que essa obrigação, Paulo disse, olha, pregar o evangelho é uma obrigação que me foi imposta. O Senhor Jesus, quando ele chama os discípulos, ele diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Então, dentro das nossas possibilidades, irmãos, que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Que o Senhor venha nos dar estratégias. Que o Senhor venha nos dar sabedoria dos altos céus para levar este evangelho, para propagar essa mensagem de salvação, essa mensagem que muda, essa mensagem que transforma, essa mensagem que faz do homem velho uma nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor venha nos moldar, como ele fez com o apóstolo Pedro. Os irmãos se lembram do apóstolo Pedro? Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro também, irmãos, embora ele ali tenha sido confrontado, mas ele, antes de chegar lá à casa de Cornélio, ele teve que passar por um tratamento. Ele teve que passar por um momento especial com Deus, para que ele tivesse uma visão diferenciada. Que eu, que você, possamos ter aí uma visão diferenciada. Amém, meus irmãos? Eu não sei se tem alguém aí participando ao vivo. Se tiver, quiser fazer alguma colocação, expor alguma coisa aí, algum questionamento, nós estamos à disposição. Quando a gente lê lá em Atos, capítulo 10, e o verso de número 1, vai dizer que havia ali um centurião, um homem, um varão piedoso, fazia esmola. O pastor até pregou recentemente sobre essa passagem. Mas ele precisava, irmão, ter um encontro com Cristo. E aí a Bíblia diz que Pedro está lá sentado, dá uma fome em Pedro. Olha como Deus trabalha, irmãos. Só que a comida não estava pronta, alguém vai aprontar ali, manjar para que ele venha se alimentar. E ele sobe meio que para descansar. E eu acho que a fome estava um pouco demais, viu? E ele é tomado ali no seu sentido e tem uma visão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele tem uma visão e vê um lençol descer dos altos céus com animais que ele considerava imundo. E uma voz diz para ele, pega e come. E ele fala, não. E aí vem uma outra vez, e a mesma voz, e ele fala, não. E aquilo, irmãos, era um tratamento que o Senhor estava dando para que ele viesse entender que a salvação não era apenas para os judeus, mas que ele deveria sair, que ele tinha sido arrancado para fora. Ele era a igreja, irmão. Ele fazia parte daquele povo que foi arrancado, tirado para fora, para levar, para falar deste amor de Jesus Cristo, independente da pessoa. E aí no verso 9 do capítulo 10 de Atos, vai dizer o seguinte: e no dia seguinte, depois da visão, indo eles,
seu caminho e, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Olha, irmãos, como a oração sempre fez parte da vida da igreja. O crente que não ora, o crente que não dobra o seu joelho, é um crente fracassado. É uma presa fácil nas mãos do inimigo. A oração, irmão, é o alimento da alma do cristão. Aí ele continua aqui. Verso 10. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio uma visão, que é a visão do arrebatamento lá, de sentidos. E aí olha o que acontece no verso de número... Vamos lá para o verso de número 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Eram os mensageiros lá que Cornélio tinha mandado para ele, para buscá-lo. E aí os varões entram. Olha só a ligação. Cornélio, ele tinha tido uma visão. E essa visão, ela também foi exposta para Pedro. E quando chegam os mensageiros, o Espírito Santo fala com eles. Ele se lembra da visão e o Espírito Santo fala para ele: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados, por Cornélio disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles lhe disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dias imediatos chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. A Bíblia diz que quando ele chega lá, irmãos, Cornélio, ele já está lá com a casa cheia. Por quê? Porque Cornélio já tinha tido, irmão, essa visão, esse esclarecimento, que a salvação não era só para os judeus, que a salvação era para os gentios também. E aí a palavra de Deus vai dizer, lá no verso de número 34, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Pedro, quando ele chegou ali, ele já estava transformado. Pedro, quando ele chegou ali, ele já estava mudado. Por que eu estou focando com esses versículos, irmãos? Porque muitas vezes a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o vizinho, a gente quer mudar o parente, a gente quer mudar o familiar. Mas a mudança, ela tem que começar por mim. A mudança, ela tem que começar por você. E Deus, sabendo disso, tratou logo de mudar, de transformar a visão que Pedro tinha. A visão que Pedro tinha distorcida do que era o Evangelho. Ele pensava que o Evangelho era ali só para os judeus. Mas Jesus, que é Senhor de tudo e de todos, vai trabalhando, vai quebrando isso aí, para mostrar para ele que a salvação, irmãos, não era apenas para os judeus. Que a salvação é, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A salvação, irmãos, ela é algo tremendo. A salvação, ela é algo que está muito além do meu entendimento, do teu entendimento.
E aí a Bíblia vai dizer que Pedro começa a falar. No verso 44 do capítulo 10, olha só o que aconteceu, bem conhecido dos irmãos. Mas Paulo dizia: eu não me canso de vos falar as mesmas palavras. Por quê, irmão? Porque a palavra é o poder de Deus. É a palavra que mexe no nosso íntimo. Não é o discurso do pregador, não é o vocabulário bonito do professor, não. É a palavra de Deus que vai nos moldando, que vai mexendo no nosso íntimo. Verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, e todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com ele por alguns dias. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor, Pedro ele começa a pregar, e a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo foi derramado. Houve ali uma manifestação, irmãos. É por isso que o crente, é por isso que o irmão não pode deixar de buscar a presença de Deus. É a presença de Deus, irmãos, que faz toda a diferença. Se Pedro tivesse chegado ali com todos os pergaminhos, com todas as escrituras, falando, e não tivesse a unção, não tivesse a graça, nada feito, irmãos. Mas Pedro vai falar, e quando ele vai falar, Jesus vai confirmar a palavra. E ele derrama o Espírito Santo sobre a vida dos irmãos. Os irmãos começam a falar em línguas, os irmãos começam a magnificar a Deus. E os judeus que tinham ido com Pedro, que eram os irmãos também convertidos, se admiraram. E aí Pedro vira para eles, já tendo uma visão que a salvação era para todos, que aceitassem a Cristo, falou para os judeus: olha, alguém pode recusar, alguém pode impedir que esses sejam batizados? Uma vez que eles também receberam o Espírito Santo, assim como nós. E ordenou-lhes que lhe fossem batizados. Irmãos, é esta a revelação que Paulo está tratando com os Efésios, que a salvação é para todos. E aqui eu quero pegar com os irmãos não só a salvação, mas os dons espirituais. Irmãos, vivemos tempos frios, vivemos tempos sombrios, vivemos tempos onde os pregadores se desviam com uma facilidade tremenda. Vivemos tempos onde os obreiros se afastam da casa de Deus com uma facilidade tremenda, porque não tem raiz, porque não tem fundamentação. É aquilo que nosso pastor pregava esses dias. Não tem raiz na palavra de Deus, irmãos. O segredo para eu, o segredo para você desfrutarmos dos dons do Espírito Santo, dos dons celestiais, é o que está aqui, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos quem, irmãos? Sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos dar crédito à palavra de Deus, que nós possamos vivenciar a palavra de Deus, que nós possamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O Senhor tem bênção, o Senhor tem algo maravilhoso para nós, mas nós precisamos estar fundamentado na palavra. Nós precisamos estar com o nosso ouvido sensível ao falar do Espírito Santo, pois do contrário não iremos desfrutar das bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos, mas sobre todos os que ouviam, sobre todos os que davam crédito à palavra do Senhor. Eu volto a dizer aqui que nós estamos vivendo tempos onde o Senhor está moldando, onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está lapidando crentes para serem instrumento.
Irmãos, nós precisamos estar sensíveis à palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja que chora quando ouve a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja que se alegra no culto, aquela igreja que glorifica a Deus, aquela igreja que busca batismo no Espírito Santo, aquela igreja, irmãos, que está disposta a pagar um preço em oração, em jejum, aquela igreja que está disposta a buscar as almas. Mas para isso nós precisamos entender esse mistério, que a salvação é para todos. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Esse era o assunto principal da lição. Eu não vou ler a lição, porque senão a gente fica lendo só o comentário, mas eu quis abordar aqui com os irmãos o assunto principal, que é a revelação, que estava oculta, mas foi revelada aos apóstolos, foi revelada aos profetas, foi revelada a mim, foi revelada a você, e agora nós estamos com esta responsabilidade de proclamar este evangelho, de levar este evangelho que faz do homem velho uma nova criatura. Amém? No domingo que vem, se Deus quiser, acho que ainda prosseguiremos ainda com a nossa EBD por live, né? Não teremos ela ainda presencial. Nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem intercessão pelos Efésios. Ou seja, nós vamos estudar e abordar aí algo sobre a dedicação do apóstolo, a aplicação dele no Evangelho e a sua intercessão pelos irmãos que estavam em Éfeso. Irmãos, nós temos muito que aprender com as Sagradas Escrituras e também com o ministério deste homem de Deus chamado Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos e que Deus continue abençoando as nossas famílias. Meus irmãos, vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Vamos levantar um clamor pela família dos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos vizinhos, pelos nossos entes, para que Deus venha salvar aqueles que não são salvos, para que Deus venha guardar a nossa família, para que Deus venha guardar a nossa igreja na sua presença. Amém? Eu vou pedir aqui para o pastor Lúcio vir fazer essa oração. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o nosso pastor. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor da glória, neste momento nós te agradecemos pela rica oportunidade, meu Senhor da glória, de estarmos juntos, reunidos na tua presença, Senhor, para estudarmos e aprendermos acerca das Sagradas Escrituras. Te glorificamos e te bendizemos pelo ensino que foi ministrado nesta manhã, que muito agregou a nossa vida espiritual ao Pai. Senhor da glória, nos proporcionando o crescimento e o entendimento dos teus mistérios, ó Pai. Senhor da glória, nós te rogamos que cada um dos teus servos, ó Deus, participantes, ó Pai querido, desta lição, Senhor, também possam ser alcançados, os seus familiares, meu Senhor da glória. Ó Deus poderoso, abençoe poderosamente a nossa nação, abençoe, ó Deus, a igreja do Senhor, ó Pai querido, que tanto necessita, ó Pai querido, e o quanto é dependente do Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, ajuda-nos em tudo, Senhor, nos fortalecendo e nos edificando a cada dia na Tua presença, Salvador amado. Nós te rogamos que por bondade e misericórdia continue a operar as tuas maravilhas em nosso favor, ó Pai, ó Deus, porque necessitamos, meu Senhor da glória. É o que te rogamos, meu Salvador, e desde já, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.